tem umas coisas que acontecem na nossa vida que, sinceramente, a única opção possível, ou pelo menos a primeira que aparece na minha mente, é fingir costume. Devaneio, como abertura de devaneio. Você já parou pra pensar que fingir costume é uma das maiores habilidades que a vida adulta, na verdade não só adulta, mas enfim, exige da gente? Tem coisa que acontece que sinceramente não dá tempo de processar. A gente só reage, finge costume e continua. Por exemplo, você tá seguindo sua vida normal e esbarra com alguém com a qual você já se relacionou no mercado. Com a sacola rasgando, o moletom do ensino médio, um pacote de Pringles na mão. Você olha, sorri e pensa, é isso. Essa é a minha skin de hoje. Justo hoje. Você provavelmente nem tem sentimento mais algum pela pessoa. Mas ao mesmo tempo, quem é que quer ser visto daquela forma por alguém que conhece? Ou então, quando a gente entra numa call achando que é online, reuniãozinha semanal de time. E tá todo mundo ao vivo, arrumadíssimo. E você está de coque, pijama, escrito miau. E pijama peluciado, importante colocar esse adendo. E está na sua casa. Fingir costume é a arte de atuar sem receber por isso. A gente vai ativar o modo atriz da vida real sem o figurino, sem o roteiro, sem o Oscar, sem o cachê, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente se ferra um pouquinho. No máximo um story com filtro depois. Provavelmente um filtro engraçado, o filtro de palhaça, gosto muito desse inclusive, ou filtro de olhos e boca grandes. Só que eu fico pensando de onde é que vem isso. Se a gente realmente aprendeu a lidar com as situações ou se a gente só aprendeu a disfarçar melhor. Porque fingir costume virou mecanismo. Na vida real, na vida profissional, na vida amorosa, você leva um vamos marcar, sorri e finge que acredita. Leva um ghosting e responde, tudo bem, tô numa fase mais na minha mesmo. Ou você vai numa entrevista de estágio morrendo por dentro e fala, eu sou apaixonada por desafios. Tudo bem, nesse caso assim, a gente vai passar um pano pro último, porque o mercado de trabalho, infelizmente, é um grande isso, entendeu? O que é um grande isso? Você se vender. Então, por último, a gente vai passar um pano porque tem que ter um pouquinho da questão da atuação mesmo. Você vai falar dos seus pontos fortes e vai falar também dos pontos que você precisa melhorar. Notaram, como eu já falei aqui, em vez de falar defeitos, né? Vai falar das qualidades dos seus defeitos. Defeitos? Não temos. Lá, no mundo do trabalho, no mundo corporativo, principalmente, não são defeitos. São pontos a serem trabalhados, ok? Às vezes fingir costume é o que salva a gente. E em outros momentos fingir demais só vai adiar o colapso. E tá tudo bem. Porque muitas vezes a gente não tá preparado para lidar com aquela coisa naquele momento. Então, a gente finge costume e ignora. Ou não é questão de não estar preparado para lidar com aquela coisa no momento, mas muitas vezes também se trata de simplesmente uma desistência consciente, porque você sabe que certa situação não vai mudar, que você não pode extrair mais nada daquilo. Então, tem dia que eu finjo costume com a maior calma e elegância do mundo. E tem dia que eu colapso. Ai, com uma garrafinha de água na mão. E tá tudo bem. E aí no fim a gente vai aprendendo quando fingir, quando se jogar no caos, quando mandar aquele áudio de 5 minutos só pra entender o que tá sentindo. Que a gente sabe que não vai resolver nada. A gente sabe que a nossa amiga vai mandar milhões de soluções. Mas naquele momento a gente não quer solução, a gente quer reclamar. E, além disso, muitas vezes a gente já sabe a solução. E tem horas que sequer há o que ser feito. Mas mandar esse áudio de 5 minutos pra você ir descobrindo com ela o que você tá sentindo também. Porque a gente muitas vezes vai gravando áudio e só vai descobrindo no decorrer dele
é justamente pra você colocar aquilo pra fora. Então, agora ficou muito famoso falar sobre estoicismo, sempre que é uma coisa que, assim, sempre existiu, enfim, quem faz terapia, etc, conhece, agora meio que só... Olha só, galera, o nome é esse, a gente vai usar torto e a direita, igual criança quando descobre palavra nova, mas tem muitas coisas legais, então citarei aqui. Se não tá resolvido, se não tem solução, o problema é que não tem solução, não há com que se preocupar. E se é um problema que tem solução, não há com que se preocupar. Porque você pode fazer algo pra resolver e se não tem solução, não há nada a ser feito. Então só ignora. Mas, apesar de eu gostar disso, eu tenho algumas ressalvas, sabe? Eu gosto dessa questão do estoicismo, apesar do que eu já disse de... Nossa, popularizou, agora tá na boca de criança igual criança quando aprende palavrão e quer falar torta à direita na frente e envergonhar a mãe. É que não é tão simples assim de se não tem solução, não se preocupe. E se tem, não se preocupe porque pronto, tem a solução que você pode fazer. Porque a gente é ser humano. Então, a gente vai se preocupar. A gente vai querer dar uma chorada. Ou a gente vai querer falar, porque tá com raiva. É natural, são reações. Só faz o que é melhor pra você. E se essa situação fosse um tweet... Se essa situação fosse um tweet, já tava viralizado. Seria algo como... Fingir costume é quando você diz, imagina, tá tudo bem, enquanto a sua alma se joga no chão do banheiro do trabalho. Hashtag atriz principal, hashtag main character, hashtag a vida como ela é. E a minha memória de vergonha alheia... Memória de vergonha alheia. Jingle da vergonha. Eu estava no meu trabalho e, na verdade, eu tinha acabado de voltar do almoço. Passei na catraca, entrei no elevador e tinham duas moças queridas no elevador. E aí, o elevador, assim, travou por vários minutos. E uma dessas moças comentou que era o primeiro dia dela ali. Meu Deus, é o meu primeiro dia aqui. E já acontece isso? E aí, como já fazia um bom tempo que a gente tava parada ali e um silêncio ensurdecedor, eu pensei, vamos dar uma elevada nesse clima, né? No geral, eu não costumo iniciar conversas. Se alguém inicia uma conversa comigo, eu prossigo, mas eu tenho certa dificuldade em iniciar. Mas ali pareceu pra mim algo muito simples. O clima precisava de um up. Eu tinha acabado de viver uma história curiosa na minha hora de almoço. Eu tinha ido almoçar sozinha no Sukiya. Então, eu tinha uma coisa fresquinha ali, né? Eu pensei, nossa, primeiro dia dela, assim, né? Nossa, se travou o elevador e ela está um pouquinho apavorada. E eu entendo ela porque eu, durante muito tempo na minha vida, tive medo de elevadores. Inclusive, não entrava. E aí, eu falei pra ela, olha, pra quebrar esse climinha aqui, eu acho que eu vou contar, então, pra você a história do meu almoço, sabe? Que foi... Então, moça, eu tava almoçando, né, ali no Sukiya. Lá demora um pouco pra chegar o almoço, desde a hora que você faz o pedido. E tinha um menino muito lindinho do meu lado. E eu fiquei interessada. Inclusive, gente, eu mandei um vídeo do lugar pras minhas amigas, enfim, do restaurante. E aí eu, meio que no vídeo, eu tava fazendo um tour pra elas. Mas, obviamente, que eu aproveitei isso pra mostrar o menino pra elas. Então, eu mandei, tipo, bombinha, né? Que é um vídeo ou imagem de visualização única no WhatsApp. E eu ia mostrando, tipo assim, meninas, olha, esse restaurante que eu sempre almoço, olha como a decoração lindinha, que não sei o que. Tá escondidinho, não dá pra ver muito vídeo, mas a entrada é por ali. E aí, rapidinho, passava ele. Propositalmente, para elas verem, né? Mas enfim, aí eu achei ele bem lindinho. Na hora que eu terminei,
Na verdade, eu não terminei, mas eu vi que... Eu não sei, me deu um negócio, sabe? Um impulso, assim. E eu vi que poderia ser que em breve ele saísse dali, terminasse de almoçar e fosse pagar. Eu fui no atendente, levantei, perguntei se ele tinha um papel, uma caneta e se ele podia me fazer um favor. E enquanto eu ia escrevendo, o que eu já vou dizer pra você, o que eu escrevi, eu fui falando pra ele: olha só, moço, você faz um favor pra mim? Por favor. É que eu lembro dessa parte, eu falei desse jeito, eu lembro nitidamente. É que eu sou fanfiqueira, mas eu não tenho um pingo de coragem. Gente, não é nem que eu sou fanfiqueira, é realmente que eu não tenho um pingo de coragem, sabe? Se bem que isso aqui é bem história de fanfiqueira também, né? Aí eu falei pra ele: eu fiz esse bilhete aqui. Quando aquele menino ali que tá sentado do meu lado sair pra pagar, você entrega pra ele, por favor? Aí ele falou que sim. Aí ele falou assim: mas você pergunta pra ele se ele é comprometido, pelo amor de Deus, porque homem comprometido eu quero muito, muito bem, distante de mim, por favor. E você deixa isso claro pra ele, que se ele tiver namorada, ele não ouse me chamar no Instagram, porque tinha o arroba do meu Instagram no papelzinho, porque o WhatsApp é uma coisa muito íntima, né? Aí no bilhetinho tinha eu colocando meu arroba e eu dizendo pra ele que eu era a menina que estava sentada do lado dele e dando uma descrição muito clara de mim, que é a menina de cabelo roxo sentada do seu lado. Eu estava com várias mechas de cabelo azul e roxa. Então, era difícil ele não saber quem eu era. E aí, falei pro atendente mais uma coisinha. Você, pelo amor de Deus, só entrega isso quando ele já estiver saindo daqui. Por favor. Porque eu estou com muita vergonha, muita mesmo. Dele: não, tudo bem, ok. Voltei, sentei na minha mesa, continuei a comer mais um pouquinho. E aí, o menino foi lá pagar a conta dele. E eu comecei a ficar morrendo de vergonha. E aí, eu fui pro banheiro. Ai, mas morrendo de vergonha por quê? Porque ele tava indo em direção ao caixa pra pagar. Uma hora ele ia receber aquele papelzinho. Então, eu fui ao banheiro pra eu me conter, porque eu estava com muita vergonha. É o que eu falo sempre, eu sou extrovertímida, mas as pessoas não acreditam nisso. Beleza, fui lá e eu fiquei tipo: meu Deus, pra que eu fiz isso? Pra que eu fui arranjar sarna pra me coçar, entendeu? Porque eu vou ficar constrangida. E se der certo, como assim? Eu tenho medo de homem. Beleza, fui pro banheiro. Inclusive perigoso, porque deixei meu prato lá na mesa e fui pro banheiro, porque eu tava almoçando sozinha. Imagina, você tá almoçando sozinho e, tipo, dá vontade de ir no banheiro. E eu, de fato, usei o banheiro. E alguém vai lá e coloca uma coisa no seu prato. Mas, enfim. Como eu estava almoçando sozinha, não tinha muito o que fazer. Não ia levar meu prato pro banheiro. Aí eu, depois, lavei minhas mãos, enfim, resolvi sair dali. E quem eu encontro vindo na minha direção? O menino. Mas não se preocupe, porque ele voltou só pra pegar a notinha fiscal dele que ele esqueceu na mesa, porque o Sukiá tem o péssimo hábito de fazem uma notinha, colocam as coisas que você consumiu e te entregam. Se você perde aquela notinha, e aí? Entendeu? Gente, vocês têm que ter um sistema melhor. Eu tenho que ficar levando a notinha pro atendente ver o que eu consumi. Sabe? Eu acho arcaico. Mas, ok. Gente, eu comecei a ter uma crise. Sabe? Eu não ri de fato, nem ri alto. Mas eu comecei a ter uma vontade de ter uma crise de riso. Se é que isso faz sentido. E aí eu tava me segurando pra não rir. Eu tava, tipo, só sorrindo assim, mas meio envergonhada. Tipo, meu Deus, não. E aí virava pro lado contrário. E aí, pra melhorar, parece que nesses momentos sempre acontecem coisas do tipo, né? Começou um pessoal a rir também. Uma galera que tava em outra mesa, só que esse pessoal não tinha relação alguma, nem comigo, nem com ele. Só que nesses momentos, parece que sempre vai surgir uma coisa que vai fazer você ter ainda mais vergonha. E, obviamente, era coisa da minha cabeça, porque o pessoal não tinha relação nem com ele, nem comigo. Então, não era ninguém rindo de mim, nem nada, ou, tipo... Mas na minha cabeça, eu criei um cenário de... Eles estão rindo porque são amigos dele, e eles já estão sabendo de tudo, porque eu fui burra e coloquei que eu sou a menina roxa... Roxa não. Um Smurf quase, uma Mora. Que eu sou a menina de cabelo roxo do lado dele, então ele sabe que sou eu. Agora eles estão rindo, tipo, olha lá, que patético, que não sei o que lá. Sendo que, mesmo se fosse assim, diria mais sobre eles do que sobre mim, né? Ai, gente, aí
enfim, foi isso que aconteceu no meu almoço. E eu tava contando essa história pra moça, mas eu não tinha contado toda a história ainda. Eu tava na metade. O elevador voltou a funcionar, entraram algumas mulheres e uma unidade de homem. Uma unidade. E eu não tinha terminado a história ainda, só que eu fiquei um pouco mais constrangida e eu até comentei isso, tipo, nossa, quanta gente, né? E eu tava contando a história só para meninas mulheres. Aí eu falei, e falei em voz alta, né? O querido lá ouvindo, as moças também. Aí eu falei assim, eu vou continuar contando. Eu acho que, na verdade, as moças entraram num andar e ele entrou, tipo, assim, as duas moças entraram no térreo comigo, o elevador travou, depois voltou a funcionar. As outras mulheres entraram e depois de um outro andar, este homem entrou. Acho que foi mais ou menos isso. E aí, eu fui lá e falei que tava constrangida, como eu já citei aqui. Só que aí depois eu falei assim, quer saber? Nesse tanto, e comentei justamente pra ele, né? No meio desse tanto de mulheres, um homem só, uma unidade, não vai dar nada. É como se você virasse mulher também. E comentei bem humorado e todo mundo deu risada. Aí, por quê? Eu lembrei de um detalhe, eu esqueço às vezes da ordem das coisas. Porque eles entraram, ele principalmente, quando eu tava falando sobre eu ter medo de homem. Porque eu tava falando, tipo assim, eu entreguei o bilhetinho pro moço e tal, porque eu não consigo chegar em ninguém. Eu tenho medo de homem, e não sei o que, não sei o que lá. E ele chegou nessa hora. Aí eu fui lá e falei, né? Ixi, pois é. E ele entrou bem nessa hora, por isso que eu fiquei assim, meio envergonhada. Eu falei assim, mas essa tudo bem, pode ouvir a história. Porque assim, no meio, como eu já falei pra vocês, no meio de tantas mulheres aqui, você acaba se tornando uma também. Aí, prossegui contando, aí temos a parte realmente importante da história, de eu fazendo bilhetinho e tal, de eu morrendo de vergonha depois no banheiro, porque eu dei em cima do menino e tal. E aí a moça assim, mas deu certo, ele te chamou no Instagram, não, ele nunca me chamou. Mas enfim, aí chegou meu andar, daí eu, tchau, bom dia, bom primeiro dia de trabalho, moça. E aí o moço desce comigo no meu andar. E nesse caso, gente, eu não soube fingir costume, tá? E por isso que é uma história de vergonha alheia, eu não soube fingir costume. Eu fui descer, e aí ele colocou o pezinho pra fora depois. Eu falei, não, desse jeito, juro, porque a gente todo mundo já tinha criado uma intimidade, sabe? Uma relação ali dentro. A gente passou 2 minutos dentro daquele elevador, galera, com essas pessoas. No caso, 2 minutos com as moças que entraram depois de ter travado e com o querido, né? Porque aí foram menos andares pra subir. Eu já tinha criado uma relação com aquelas pessoas, então eu já tinha perdido um pouquinho do meu filtro. Aí eu falei pra ele, não, seu andar não é aqui, né? Ele, sim. entendeu? Não, você não trabalha aqui. Você trabalha aqui, tipo, você não tá nem só vindo visitar, você trabalha aqui. E pior, eu tenho registro dessas coisas, se não me engano, que eu acho que eu mandei pra umas amigas, acho que eu tenho áudio disso. Aí eu falei assim, gente, o elevador travou, só tínhamos nós 3 mulheres. Eu era do 8º andar, a outra diva do 12º, eu acho, e a outra querida do 11º, né? Eu falei assim, e uma falou assim, nossa, bem meu primeiro dia, né, o elevador travou. A gente falou assim, nossa, a gente vai ficar presa aqui, porque já fazia 1 minuto e meio que o elevador tava travado. Eu falei assim, beleza, né? Eu tava contando essa história pra elas e tal, só que depois chegou um monte de mulher. Beleza, também, né, continuei contando a história, só que aí chegou o moço, né? Só que eu continuei contando a história. A moça, no meio dessa história, enfim, a moça falou assim, eu fui contando a história, né? E as moças foram entrando. Entrou a moça também. A moça até ficou confusa. Ela assim, você é o quê? Você sentou nele? Eu falei, não, eu dei em cima dele, calma lá. Aí, mas eu fui contando a história no meio do caminho, né? Contando, mas aí a moça chegou, aí quando a moça tava, aí eu falei, não, porque não sei o que lá, porque eu tenho medo de homem, que não sei o que, não sei o que lá. Aí elas rindo, né? Porque o moço tava lá. E aí eu falando assim, só que elas assim, não, que ele nem ouviu, que não sei o que lá. Eu falei assim, não, ele ouviu sim, que ele soltou um arzinho quando eu contei, que não sei o que lá, eu fui expondo minha vida, né? Só que aí, gente, eu expus minha vida toda. E aí, depois o elevador continuou, né, subindo. Aí ela assim, qual que é o seu andar? Aí eu, 8º. Ela, aqui, né? O moço desceu comigo. Aí eu, oh meu Deus do céu. E aí eu já tinha falado que eu tenho corpo alimentar e que eu trabalho na fábrica, na empresa de chocolate, que não sei o que não sei o que lá. Aí eu falei, não, agora você vai fingir que você não me conhece. E eu ainda trabalho na área de comunicação. Daí ele falou assim, porque eu tinha perguntado, né, tipo, você é do 8º andar? Com essa voz assim, me dizendo, você é do 8º andar? E ele me confirmou. E aí eu falei pra ele, depois quando a gente tava chegando na recepção, eu falei pra ele, olha só,
você finge que não me conhece, tá? Porque pra piorar, além de eu ter que contar essa história humilhante, pra piorar, eu ainda sou do time de comunicação. E aí ele ficou rindo, enfim, ele falou, não, tudo bem, que não sei o que não sei o que lá, caixinha de fósforo. Pior que eu não lembro a aparência dele direito, eu não conhecia ele, era a primeira vez que eu tava vendo ele, então eu não lembro do rosto dele, mas eu lembro que ele estava usando uma camisa, ele deve ser pai de menina, uma camisa de bolinhas, tinha bolinhas brancas, se não me engano, e era rosinha assim, clarinho. Ou será que essa é uma falsa memória que meu cérebro tá criando? Mas na minha cabeça era isso que ele tava usando. Aí depois, numa reunião de time, eu contei isso pros meus chefes, né? Porque a gente sempre faz um momento antes da reunião pra perguntar como foram os dias, como foi o fim de semana, como tá sendo a semana de trabalho. E aí eu falando assim, gente, vocês não vão acreditar. Ontem! E aí eles começaram a dar risada, meu chefe falou, ih, quem é? Porque tal pessoa deve conhecer, a minha chefe, né? Tal pessoa deve conhecer. Quem é, Madu? Aí eu assim, pior que eu não sei. Vou dar um nome fictício, senão eu vou quase falar. Pior que eu não sei, Joana, eu não sei. Mas eu sei que ele deve ser pai de menina, que ele tá usando uma camisa rosa de bolinha branca. Se fosse azul de bolinha branca, provavelmente também seria pai de menina, tá? Antes que alguém fale que é porque a camisa é rosa. Ai, aqui é feminista, amores. Rainha do tanque de guerra. Não se preocupem. Milituda. E aí é isso, gente. Nessa situação eu realmente não soube conter. Carro de som na rua. Eu não soube me conter, eu não soube fingir costume. E foi isso que aconteceu. Ai, ai. Mas se você gostou, ou não também, né? Você vai que você odiou. E por isso você quer compartilhar com alguém, pra essa pessoa também ter odiado e vocês poderem falar o quanto essa garota, a Madu, não sabe fazer podcast. E eu simplesmente estaria de concordar. Eu vou falar assim, realmente, eu estou aprendendo. Eu sei mandar áudio pros meus amigos porque eles mandam alguma mensagem e em cima daquilo eu começo a tecer um monte de comentário. Mas o formato de podcast ainda é novo pra mim. Então eu simplesmente falarei, olha amor, não é hate, é realidade. Então compartilha com esse alguém que também finge costume com maestria ou tão mal quanto eu nessa última situação. Ou essa pessoa que precisa parar, né, também de fingir costume. E se você quiser mandar o seu próprio devaneio, a porta tá sempre aberta pra sua voz aqui, tá? Então, a gente tem o Instagram, e aí você pode mandar a sua mensagem por lá, que é o @podcastdevaneio, e também temos o e-mail, que eu terei que olhar aqui, porque eu, sinceramente, não me recordo do endereço, porque é um domínio novo. Tá fresquinho, tá quentinho, galera, plataforma, a dicção, hein? Plataforma nova. E o endereço de e-mail é emaildodevaneiopodcast@gmail.com. Eu vou deixar as redes sociais, no caso o Instagram, o YouTube e o e-mail, onde vocês podem mandar histórias de vocês, algum problema pro qual vocês querem algum conselho, porque aí fica basicamente mais parecido com os áudios que eu mando pros meus amigos, que eles falam que eles ouvem mesmo que eu mande um áudio de 7 minutos e um de 6 em seguida, pra esse e-mail, tá? Então pode mandar história pra eu contar e aí eu mudo as informações. Pode mandar uma situação pela qual você tá passando e que você quer ouvir um conselho, seja ele sério ou bem-humorado. Pode mandar sugestão de tema ou de quadro, tudo nesse e-mail ou então pelo Instagram, enfim. É isso, um beijo, eu tô gostando muito de fazer isso, mas eu peço a compreensão de vocês, porque eu ainda tô tentando entender como fica melhor produzir pra cá. E agora chegou ao fim o Devaneio. No, 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 Devaneio.